é o nosso Deus. Já está higienizado. Eu vou tirar minha máscara, né? Bom dia, irmãos. Prazer estar aqui novamente. Estivemos aqui em uma quarta-feira atrás e, pela graça e misericórdia de Deus, estamos na vertical. E isto somente devido ao amor de Deus para conosco, o qual nos sustenta, nos guarda, nos livra. E eu estou certo de que Ele há de continuar a fazer isto, por amor a Ele e a nós. Nós vamos diretamente ao texto para a meditação nesta manhã. Confesso que estou quase 2 anos, fora da igreja, e me havia esquecido de que hoje é o dia do homem presbiteriano. Não me lembraram, senão estaria trazendo uma mensagem, uma palavra para nós homens. Mas vamos trazer uma mensagem para as mulheres, para as viúvas, para todos nós. Abra comigo aí a sua Bíblia, no Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu Lucas, no capítulo 7, nós estaremos lendo os versículos de 11 a 17. Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 11 ao 17. Ao ver este texto, não fique aí preocupado, não. E vem o pastor com mais esta mensagem. Quantas vezes já ouvi, quantas vezes já preguei, mas não fecha sua mente, não. Abra o seu coração na certeza de que Deus, em Cristo Jesus, pela ação miraculosa do Espírito Santo, há de nos trazer algo novo nesta manhã, para a nossa edificação, para o nosso consolo, para o nosso conforto, para que possamos entender e assim também sermos agentes, propagadores da mensagem sobre a respeito de Jesus. Eu disse, Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu Lucas, no capítulo 7, a partir do verso de número 11, nos diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Senhor amado, a nossa gratidão pelo dom, pela bênção inefável da vida,
pela manifestação do teu amor em cuidar de cada um de nós. Agora, ó Pai, te pedimos que nos ajudes na exposição deste texto uma vez mais. E também, ó Deus, que abra os nossos corações, que possamos entender, dentre tantas outras mensagens que este texto nos oferece, que possamos caminhar por esta vertente e ela seja receptível aos nossos corações. É a minha oração com gratidão, suplicando as tuas bênçãos em favor do teu servo, reverendo Reginei, a sua esposa, e todos quantos, ó Deus, que neste instante estão em seus leitos de dores, sofrendo ali, ó Pai amado, com diversas enfermidades. O Senhor veio a este mundo, cuja missão curar, libertar, consolar, confortar, e nós cremos que o Senhor fez, faz e está fazendo isto. É a nossa oração, com gratidão em nome de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos, existem palavras que são autoexplicativas. Por exemplo, a palavra que vamos usar nesta manhã, incomparável. Não tem dúvida que, ao ouvirmos a palavra, nós vamos entender que incomparável quer dizer inigualável. Não há com que se comparar. E Deus, Ele fez questão de dizer isto. Lá em Isaías, no capítulo 40, quando você abrir lá, no verso 18 e 25, nós vamos encontrar justamente Deus falando ao povo de Israel e a nós que Ele é o único Deus, que Ele é incomparável, nada se pode compará-lo. Olha bem o que diz o texto. Isaías 40, o verso 18, diz assim: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Já no verso 25 diz assim: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. E aqui em Isaías ele vai mostrar a obra da criação, que Ele está sobre todos, não há autoridade, não há rei, não há príncipe, não há ninguém, não há nação, Ele está sobre tudo e todos. Aqui no texto que nós acabamos de ler, nós pretendemos mostrar algumas das razões pelas quais Jesus é incomparável. Mas antes, eu quero ver com os irmãos alguma coisa sobre o texto, mostrar algumas coisas geograficamente, para que nós possamos caminhar e entender porque Jesus realmente é o único, Ele é incomparável. Vamos ver geograficamente. Como chama Naim? Naim hoje chama Neim. Hoje, Neim, uma cidade pequena, localizada a 9 quilômetros a oeste de Nazaré, a mais ou menos 19 quilômetros do mar da Galileia, e mais ou menos também 32 quilômetros de Cafarnaum. Os irmãos sabem que Cafarnaum era a cidade polo de Jesus. É ali que ele residia. Não obstante, fazendo as suas viagens, as suas andanças, mas ao término delas, ele recorria-se, ou refugiava-se, recolhia-se em Cafarnaum. Cafarnaum, uma cidade beira-mar, e eu imagino o quanto era bela essa cidade. E Jesus, então, ali residia. Naim foi construída
num elevado chamado Monte Tabor. Esse monte ele era assim, alto, mas no seu topo ele se formava uma planície. Então ele era feito por etapas, uma parte elevada, outra parte plana, outra parte elevada, e assim ele chegava aproximadamente a 560 metros de altura. 560 metros de altura. Esse monte estava situado entre as tribos de Isacar e Zebulon. Isso está lá em Josué, no capítulo 19, o verso 22. Foi justamente nessa situação onde Baraque e Débora recrutaram o exército para vencer Sísera, conforme Juízes 4, 6 a 14. Naim, queridos amados irmãos, significa charmosa, bela, agradável, encantadora, aprazível. Era uma cidade muito charmosa, muito bonita. Hoje, Naim está, ela é vivida, ela é hoje uma população muçulmana, é quem está localizado nesta região. Saindo de geografia, vamos ver um pouco de história. Vamos ver um pouco, então, dessa história. O Velho Testamento registra que Elias e Eliseu, eles foram instrumentos de Deus para ressuscitar duas pessoas. Tudo bem? Você vai encontrar isso no primeiro livro dos Reis, capítulo 17 a 24, e no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, versículo 17, 22, 32 a 37. É o filho da viúva de Serepta e o filho da mulher de Sunem. A missão de Jesus, queridos amados irmãos, não foi para ressuscitar. A missão de Jesus foi para curar, para libertar. Quando você volta à sua Bíblia, aqui no texto que em Lucas, que nós estamos analisando nesta manhã, no capítulo 5, você vai verificar isto. Olha o que diz o texto. No capítulo 5, verso 17, diz assim: Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Ressuscitar, a história bíblica nos mostra apenas 3 casos, 3 ressurreições efetuadas por Jesus. Vamos vê-las? Olha, o filho da viúva, que nós estamos aqui analisando, a filha de Jairo, que está no capítulo em Lucas 8, 49, 56 e Marcos 9, 23 a 36, e também Lázaro. Somente esses 3 registros que Jesus ressuscitou. Paulo ressuscitou Eutico e outros, mas Jesus, a Bíblia nos mostra apenas esses 3 casos, porque não fora a missão específica de Jesus ressuscitar, mas curar, como eu já disse, libertar. Jesus veio salvar, tirar o homem da escravidão, das trevas, da garra do pecado, e colocá-lo
em sua maravilhosa luz. Muito bem, após ver estas questões, mas eu gostaria ainda de ver com os irmãos que, neste texto, duas multidões se encontravam. A que estava com Jesus e a que acompanhava o sepultamento do filho único daquela viúva, chamado filho da viúva de Naim. Antes, porém, eu quero ver com os irmãos, para que possamos estar entendendo bem, alguns paralelos. Primeiro paralelo, a multidão, a que ia com Jesus e a que estava com a viúva. A primeira caravana, isto é, de Jesus, é a caravana da vida, é a caravana da esperança, é a caravana da alegria verdadeira. E a segunda caravana é a caravana da morte, da tristeza, da desesperança. Esse é o primeiro dos paralelos que eu quero trazer para os irmãos. O segundo paralelo, os dois únicos filhos. O primeiro é o filho unigênito de Deus e o filho único da viúva. O primeiro, o filho unigênito, está vivo, ativo, exaltado. O segundo, morto, inativo, humilhado. O terceiro paralelo que eu quero trazer para os irmãos, antes de nós entrarmos na exposição do tema proposto, vemos aqui a viúva. O encontro de Jesus com a viúva. Primeiro, Jesus, o Salvador, movido pela compaixão. E a segunda, a viúva, a pecadora, tomada pelo sofrimento. Esses três paralelos nos ajudam a entender, penso eu, que a proposta nessa manhã trazer para os presentes e aqueles que estão nos assistindo razões pelas quais Jesus é incomparável. E a primeira delas, queridos amados irmãos, é porque Jesus vê o que você e eu não vemos. Em meio àquela multidão, aquela mulher sofrendo a perca do seu único filho. Só que Jesus, ele fez e ele faz um raio-x do sofrimento, da dor. E eu e você muitas vezes vemos alguém ali sofrendo, passando por situações, mas não conseguimos adentrar a profundidade daquela dor, daquele sofrimento. E às vezes nós ficamos até condoídos. Olha, fulano está realmente sofrendo, mas não conseguimos penetrar profundamente naquela dor, naquele sofrimento. E Jesus não. E Jesus, ele viu perfeitamente o que nós não vemos na dor do nosso semelhante. E é por isso que o versículo-chave deste texto, segundo os estudiosos, é o versículo de número 3. Quando Jesus, então, ele se compadece daquela senhora que estava levando ao cemitério o seu único filho. Queridos amados irmãos, nós podemos imaginar a dor daquela senhora. No contexto judaico, a viúva sempre foi tratada, e por Jesus, com muito carinho, com muito cuidado. Porque a viúva, ela estava totalmente, em tese,
desamparada. Sua única fonte de sustento, quem sabe, agora era o seu filho, em quem ela podia amparar, em que ela podia estar ali consolando, sendo consolada pela a perca do seu marido. E agora estava indo levá-lo ao cemitério. Eu quero ver com os irmãos o que é compaixão. Você sabe o que é compaixão? Compaixão. Alguém disse com muita propriedade, e este alguém podemos citar, que é Martin Luther King. Ele disse assim: ao longo do caminho da história, uma das maiores tragédias do homem tem sido o seu limitado interesse pelo próximo. E ele disse assim: olhamos uns para os outros sem sentimento, empatia e compaixão. Com aqueles que são verdadeiramente necessitados. E outro escritor disse no Congresso de Washington: ó Deus, perdoa as vezes em que olhamos para o mundo com os nossos olhos enxutos. Ó Deus, perdoa, porque nós olhamos para o mundo tão sofrido, um mundo tão decaído, onde as pessoas estão sofrendo, e nós olhamos para este quadro com os nossos olhos enxutos. Não há lágrimas, mas nós não sentimos isso. Compaixão é a motivação missionária da igreja. A palavra compaixão, segundo lá no original, significa compadecer-se, ser comovido pelo sentimento, é sentir a dor do outro no meu coração. Isso é compaixão. Você sente, eu sinto verdadeiramente a dor do outro em meu coração, em seu coração. Isto é compaixão. Foi justamente isso que Jesus, ao vê-la, ele sentiu para com ela compaixão. Jesus sabia profundamente a dor que aquela mulher estava sentindo. Ele teve compaixão dela. Compaixão dela. Jesus é o nosso modelo e exemplo de compaixão. Depois você lê lá na sua Bíblia, Hebreus 4:15, 10:34. E ele nos dá a regra de ouro para a compaixão. Aqui está o modelo para a compaixão. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Aqui está registrado em Mateus 7:12. Olha que diz o texto. Jesus, então, ao vê-la, ele compadeceu-se dela. Por isso que Jesus é incomparável, queridos amados irmãos, porque ele vê o que eu e você não vemos. Somente Jesus. Somente Jesus. O verso 12 nos diz justamente isto. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Primeira razão, que Jesus vê o que nós não vemos. A segunda razão é que Jesus, queridos amados irmãos, ao vê-la,
ele não ficou apenas por vê-la, mas ele agiu, ele tomou atitude, ele não ficou passivo, mas ativo. E ele disse àquela mulher: não chores. Está no versículo 3. Eu estava pensando comigo, eu tenho 72 anos, mais ou menos, vamos colocar aí, uns 10 anos abaixo, que a gente não leva as coisas a ser criança. Mas sempre na igreja, sempre acompanhando funerais, culto fúnebres, e eu nunca ouvi, nunca vi, nunca falei, não sei se você já ouviu, alguém ali ao redor do caixão, os entes queridos ali chorando, e você, o pastor, chegar e dizer: não chore. Eu nunca falei, nunca ouvi ninguém falar. Se você já ouviu, depois você me fala. Eis a segunda razão pela qual Jesus é incomparável, porque ele fala o que ninguém fala. Jesus diz àquela mulher: mulher, não chore. Ah, queridos amados irmãos, ali estava o autor da vida, estava aquele que podia verdadeiramente estancar as lágrimas, curar toda aquela dor, resolver todo aquele quadro, aquela situação de sofrimento intenso. E Jesus diz àquela mulher: olha, mulher, não chores. É possível que ao ver a pessoa chorando, eu e você vamos consolá-la, dizendo assim: olha, chore. Chorar faz bem, alivia a alma, traz alguma paz à dor. E Jesus está sempre na contramão. E ele então, ele chega para aquela mulher: olha, mulher, não chore. Eu estou aqui, eu sou o Senhor da vida, eu sou Jesus, eu restauro, eu faço o que os homens não fazem, porque eu sou incomparável. Não chore. E eu gostaria que você estivesse pensando em você. É possível que você não esteja chorando por fora, mas esteja chorando por dentro. É possível que você veio para aqui o templo, você que está aí nos assistindo, há uma angústia, há uma dor, há um sofrimento, a sua alma não tem paz, você está intranquilo, a situação socioeconômica, as enfermidades, são tantos fatores que nos levam a nos incomodar, a sofrer, a passar por situações diversas na vida. E o mesmo Jesus que ali estava em Naim, dizendo àquela mulher: mulher, não chores, é o mesmo que está dizendo a mim e a você nesta manhã, dizendo àqueles que nos veem. Não sei qual que é o seu sofrimento, não sei qual que é a sua dor, não sei qual é o seu problema, mas Jesus vê o que eu não sei, o que eu não vejo, e Ele vê, e Ele compadece-se, e diz para mim e você nesta manhã a mesma palavra de ordem: não chore. Segunda razão pela qual Jesus é incomparável. Enquanto nós falamos chore, Jesus diz: não chore. E a terceira palavra, ou a terceira razão pela qual Jesus é incomparável, porque Ele toca naquele contexto aonde ninguém podia tocar. Os irmãos sabem que no contexto judaico, tocar em um caixão, tocar em um morto, a pessoa considerava-se, a partir dali,
imunda. Jesus, então, quebrou todos os preconceitos. As pessoas estavam conduzindo aquele caixão e os irmãos já sabem, já ouviram muito isto, que uma cidade pequena, como naquela ocasião, é uma entrada e uma saída, e o cemitério ficava sempre em um lugar assim mais alto. E Jesus, ali adentrando, manda parar o caixão em meio àquele cortejo. Possivelmente as pessoas ficaram assim, espavoridas, sem saber o que fazer, mas obedeceu a ordem, parou o caixão e Jesus tocou no caixão. E um judeu era considerado imundo se tocasse em um defunto. Às vezes nós condenamos muito a atitude lá na passagem do bom samaritano. Ali o sacerdote passa de largo aquele homem ali caído. O judeu não podia tocar, irmãos. Ele não podia tocar. Se ele tocasse, como já disse, ele deveria ficar 7 dias para se purificar. E Jesus quebra aquele preconceito. Ele toca no caixão. Manda parar. E ali ele realiza, dando sequência à sua obra de compaixão, algo extraordinário, maravilhoso. Eu gostaria de fazer uma paradinha aqui para nos chamar a atenção. Eu tenho observado nos últimos tempos que quando há um sepultamento, os parentes, as pessoas, vêm, abraçam o caixão, beijam as pessoas, deixam as mãos entrelaçadas, faz aquela coisa toda, certo? Não estou criticando, mas só pensando um pouco. Quantos filhos, quantos pais, quantos parentes têm a vida inteira para abraçar alguém, beijar alguém, acariciar alguém? Não faz. Mas no dia que morre, a pessoa está aqui abraçando, beijando, fazendo aquele estardalhaço todo. Queridos amados irmãos, aproveite a oportunidade que você tem. Seu pai está vivo, sua mãe está viva, seu parente está vivo. Abrace, beija enquanto está vivo. Não adianta mais você abraçar o defunto, não. Beijá-lo. É uma demonstração de carinho, sim. Mas isso deve ser mostrado no decorrer da vida, ao longo dos dias. E Jesus, ele toca naquele caixão. O judeu não podia tocar. Hoje se toca. Mas naquela ocasião, naquela época, não podia tocar num caixão, porque era considerado imundo. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Esta é a terceira, a quarta razão pela qual Jesus é incomparável, porque ele faz o que ninguém faz. Jesus faz o que ninguém faz. Parou o esquife, disse ao jovem que ali estava: jovem, levanta-te, eu te mando. Os irmãos estão lembrados da de Lázaro, né? Lázaro também, Jesus disse: Lázaro, sai para fora, Lázaro. Sou eu que estou ordenando. E aqui disse aquela menina: olha, menina, levanta-te.
Está aqui quem tem poder para fazer todas estas coisas. Levanta-te. Queridos, amados irmãos, eu quero aproveitar esta palavra para nos dirigir nesta manhã, diante das situações que aí estão. É possível que muitos não estejam mortos no sentido estrito da palavra, mas muitos estão mortos espiritualmente, muitos estão mortos moralmente, muitos estão mortos socialmente, muitos estão mortos psicologicamente, muitos estão, lógico, emocionalmente. De uma maneira geral, o mundo está morto, as sociedades estão mortas em suas corrupções, o homem está perdido em todas as áreas da vida enquanto não tem Jesus. E a palavra de Jesus para mim, para você, você que anda desanimado, desiludido, com todo este quadro que aí está, com esta situação realmente terrível, você está ali cabisbaixo. Eu creio que a palavra de Jesus nesta manhã, para mim, para você, para nós, para os que estão nos assistindo, esta palavra é de suma importância para levantar a sua autoestima, para dizer a você: olha, o mesmo Jesus que disse àquela menina, aquele menino, aquele rapazinho lá naquela ocasião, é o mesmo que está dizendo a mim nesta manhã: levanta-te, ergue-te, nada de ficar cabisbaixo. As situações são caóticas, sim, mas o mesmo Jesus que fez com que aquele rapazinho se levantassem e fosse alimentar, é o mesmo que está dizendo a mim e a nós nesta manhã: levanta-te, ergue-te. O sofrimento, a dor, realmente muitas vezes nos faz nos curvar, mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e o é eternamente. E Ele está dizendo para mim: olha, meu jovem, não fique curvado, ergue-te, levanta-te. Jesus é incomparável, porque Ele vê o que ninguém vê. Jesus é incomparável, porque Ele fala o que ninguém fala. Jesus é incomparável, porque Ele toca naquele contexto onde ninguém tocava. Jesus é incomparável, porque faz o que ninguém faz. Levanta-te. Eu quero concluir dizendo que Jesus é incomparável, porque Ele dá o que ninguém dá. Jesus é incomparável, porque Ele dá o que ninguém dá. Está no texto. Diz o texto: sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Aqui está a misericórdia de Jesus. Estende-se a restauração da vida. Aquela mulher que antes e com aqueles que a acompanhavam iam tristes. Agora, diante deste quadro, eu posso imaginar a alegria daquela mulher. Jesus o restituindo. Dando àquela mulher toda a esperança, toda a paz, toda a alegria de ver o seu filho novamente falando, comendo, andando, dialogando com ela. Queridos e amados irmãos, um quadro como este, somente Jesus, o incomparável,
pode dar o que você e eu não podemos dar: a vida. Ele é o autor da vida. Ele disse a Maria e Marta: olha, se crer em mim, olha, ainda que esteja morto, ressurgirá. Eu sou o Senhor, eu sou o autor da vida, para mim não há impossível. Eu faço, eu posso, pelo poder de meu Pai. Queridos e amados irmãos, a igreja precisa crer nesse Jesus incomparável. A igreja precisa cada vez mais se firmar nesse Jesus que é incomparável. Muitas vezes nós cremos que Jesus tem poder para nos salvar, mas não tem poder para curar. Muitas vezes nós questionamos um ato de Jesus. Eu gostaria que você saísse desta manhã aqui com a outra noção deste texto, lembrando essas 5 lições, porque Jesus, ele é incomparável, irmãos, não há limite para Jesus. O texto de Isaías que eu citei, um texto maravilhoso, quando Jesus, Deus ali, Cristo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é o mesmo, e ele coloca em xeque aqueles que ali estavam por meio de Isaías. E nós precisamos pensar sobre isso. Nós limitamos o poder às atitudes de Jesus. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós para questionar qualquer ato de Jesus? E muitas das vezes, neste contexto tão caótico em que estamos vivendo, até mesmo nós crentes, Senhor, se o Senhor é incomparável, é o Deus dos impossíveis, por que eu estou passando por esta e aquela situação? Não, querido irmão, Deus é soberano. Ele é autor da minha vida, da sua vida, das nossas vidas. E Ele faz conosco o que Ele bem entender. E nós jamais temos capacidade, condições de questionar. Eu me lembro da vida de Jó. No seu final, Jó então reconheceu: quem sou eu para questionar Deus? Eu tenho que aceitá-lo, vivê-lo, porque Ele faz o que bem entende, Ele é soberano, é o Senhor dos senhores. É por isso que nós resolvemos trazer nesta manhã para a igreja, sobre este texto, uma viúva com seus problemas, suas dores, suas dificuldades. Mas ali não é só a viúva, é a humanidade. É a humanidade. A humanidade está sofrendo. O homem está sofrendo. É preciso reconhecer que para o sofrimento, para a dor, para tudo quanto nos atropela, nós temos um, que é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, o Jesus incomparável. Repetindo, finalizando. Por que Ele é incomparável? Porque Ele vê o que eu e você não vemos. Por que Ele é incomparável? Porque Ele fala o que eu e você não falamos. Não chore. Por que Ele é incomparável? Porque Ele toca. E o toque de Jesus, olha, se eu e você estamos aqui, que fomos tocados pelo poder de Deus em Cristo Jesus, na obra miraculosa do Espírito Santo, fomos tocados, despertados.
Jesus é incomparável, porque Ele faz o que ninguém faz. Levanta-te. Ele é incomparável, porque Ele dá o que ninguém dá. A vida, somente Jesus. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Senhor nosso Deus, a nossa gratidão, porque Tu és, ó Cristo amado, incomparável. Por estas e tantas outras razões pelas quais Jesus é incomparável. Ajude-nos, ó Deus, nesta manhã, a entender e confiar verdadeiramente neste Jesus incomparável. Abençoe esta igreja, abençoe o seu anjo, a esposa, todos quantos sofrem. Ó Deus, somente Jesus pode fazer esta obra, porque Ele tem compaixão de nós. É a nossa oração com gratidão em nome de Jesus. Amém.